Então vamos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária de 2025. Quero saudar os colegas vereadores, assessores da Câmara e a todas as pessoas aqui presentes e que nos assistem. Ata da 4ª sessão ordinária de 2025. Está em discussão a ata. Nada a discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Peço para o vereador Claudio Miro Severo ler uma passagem da Bíblia para meditação. Javé, nós esperamos em ti. Ai de você que destrói quando não foi destruído, que rouba quando não foi roubado. Pois quando acabar de destruir, você é que será destruído. Quando terminar de roubar, então você também será roubado. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ordem do dia. Indicação número 009/2025 da vereadora Janaíra Freze. Peço para o assessor ler. A vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência que encaminhe ao Senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal encaminhe ao setor competente para que seja estudada a criação de um projeto para o CRAS voltado para jovens de 13 a 16 anos, com foco em fotografia, filmagem e design. O projeto Jovens Criadores, Fotografia, Filmagens e Design no CRAS. Justificativa. O projeto visa proporcionar aos jovens de 13 a 16 anos ferramentas criativas para expressão artística, ampliação de perspectiva profissional e fortalecimento de habilidades sociais. Através da fotografia, filmagem e design, os participantes poderão explorar suas habilidades, desenvolver senso crítico e criar narrativas visuais que valorizem suas comunidades e histórias pessoais, promovendo a inclusão social e cultural de jovens por meio do aprendizado de técnicas de fotografia, filmagem e design, tentando assim incentivar a criatividade dos jovens, desenvolvendo suas habilidades de trabalho em equipe e comunicação. Está em discussão a indicação. Peço a palavra. A palavra é a vereadora Janaína. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais colegas vereadores, assessor jurídico e a quem nos assiste pelo Facebook e os demais presentes. Gostaria de dizer que fiz essa sugestão para poder trazer ao público jovem de 13 a 16 anos para junto dos projetos do CRAS. Lembro que quando fui coordenadora do CRAS, sempre tínhamos falta de jovens nos projetos, e que trazendo este projeto para o CRAS ajudaria bastante, e tenho certeza que os jovens dessa idade iriam gostar e voltariam a participar, fortalecendo os vínculos, além de garantir a socialização e também a diversão das crianças e jovens que frequentam o serviço, tornando assim jovens mais engajados e confiantes em suas habilidades e, posteriormente, deixar os trabalhos desses jovens abertos à comunidade, talvez com fotos dos pontos turísticos do município. Continue discussão. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Indicação número 010/2025 da vereadora Débora Busato. Peço para a assessora ler. A vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência para que encaminhe ao Senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal encaminhe ao setor competente para que seja construída uma meia-aba na chegada da creche. Justificativa: nos dias de chuva facilitaria muito. Está em discussão a indicação. Peço a palavra. Lá, vereadora Débora. Gostaria de cumprimentar o presidente Jusemar, mesa diretora, demais colegas vereadores, assessores, a nosso assessor jurídico e a todos que nos assistem pelo Facebook. Essa indicação eu já fiz em tempos anteriores e refaço novamente, porque eu acho bem importante nos dias de chuva ali na creche, para as crianças, né? Para desembarcar do ônibus, os pais, os familiares que levam também de carro, para os funcionários, para os professores, para todos, né, que utilizam nos dias de chuva. Nosso inverno aqui também é bem rigoroso, é bem complicado ali a chegada, até as crianças entrarem na creche, geralmente, né, acabam se molhando bastante.
Então, espero que o Executivo atenda esta indicação, que é bem fácil de resolver ali. Obrigado. Continue em discussão. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, primeiro assentados, contrário, levantam. Aprovado por 8 votos a 0. Indicação número 011-2025 da vereadora Débora Busato. Peço para o assessor ler. A vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência que encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal encaminhe ao setor competente para que seja construída uma cobertura na Secretaria de Obras que dê seguimento a que já existe, pois a patrulha agrícola fica exposta ao mau tempo, sendo danificada e perdendo valor. Justificativa. Novamente faço essa indicação, pois é de fundamental importância que esta cobertura seja construída, pois há espaço para a construção e diariamente está sendo danificado o maquinário. Peço ao Executivo que, se possível, atenda a minha indicação. Está em discussão a indicação. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, primeiro assentados, contrário, levantam. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1981-2025. Peço para o assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um monitor de informática e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, segundo solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, se faz necessária a contratação temporária para suprir as necessidades nas escolas municipais. Destaca-se que o monitor de informática irá atuar na EMEB Rainha dos Apóstolos junto ao telecentro, onde irá repassar noções básicas de informática aos alunos e educadores. De outro modo, informamos que a referida contratação observará a classificação no processo seletivo simplificado que está sendo realizado pelo município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade da contratação temporária proposta neste projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de Vossas Excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário, levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1982-2025. Peço para o assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, 5 monitores de educação infantil e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, segundo solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, se fazem necessárias as contratações temporárias para suprir as necessidades nas escolas municipais. Destaca-se que as contratações referidas são necessárias para dar um bom atendimento aos alunos da nossa rede municipal de ensino, sendo que a contratação dos monitores de educação infantil para suprir a demanda de alunos nas escolas EMEB Rainha dos Apóstolos e EMEI Criança Feliz e oferecer um atendimento de qualidade. De outro modo, informamos que as referidas contratações observarão a classificação no edital número 1 de 2023 do concurso público realizado pelo município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade das contratações temporárias propostas neste projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de Vossas Excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer com ressalva de que
de que, existindo o concurso público em vigência e comprovada a necessidade permanente de contratação de pessoal, o Executivo Municipal atenderá à ordem classificatória para realizar as contratações necessárias mediante a disponibilidade da vaga. O fato de existir concurso público vigente por si só não é óbice para proceder à contratação, desde que preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, supracitados. Conforme a matéria abordada, é, no entanto, peculiaridade a ser balizada pela municipalidade pelo Poder Executivo, considerando o risco de eventual demanda judicial ou até mesmo avaliação pelos órgãos de controle. Sendo assim, o projeto de lei número 1982 de 2025 pode ser analisado, posto em discussão e votação pelo plenário, conforme a disciplina do regimento interno da Câmara Municipal, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levando-se. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1983/2025. Peço para o assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um professor de matemática e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, segundo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, se faz necessária a contratação temporária de um professor de matemática para atuar na EMEB Rainha dos Apóstolos, onde o mesmo irá substituir a professora Lidiane de Fátima Bandeira, que se encontra em licença maternidade. Igualmente, salientamos que a contratação deve seguir a ordem de classificação do processo seletivo simplificado que está sendo realizado pelo município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade da contratação temporária proposta neste projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levando-se. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1984/2025. Peço para o assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, 5 professores e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, segundo solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, se fazem necessárias as contratações temporárias para suprir as necessidades nas escolas municipais. Destaca-se que as contratações referidas são necessárias, tendo em vista que o nosso quadro de professores está incompleto. Os professores anos iniciais irão cumprir hora atividade dos professores e, devido professores efetivos estarem em coordenação pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e direção das escolas. Os professores de educação infantil, devido à implantação das turmas de tempo integral. Do mesmo modo, será necessário 2 professoras para substituir licença maternidade. De outro modo, informamos que as referidas contratações observarão a classificação no edital número 1 de 2023 do concurso público realizado pelo município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade das contratações temporárias propostas neste projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler.
Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer com a ressalva de que, existindo concurso público em vigência e comprovada a necessidade permanente de contratação de pessoal, o Executivo Municipal atenderá à ordem classificatória para realizar as contratações necessárias mediante a disponibilidade da vaga. O fato de existir concurso público vigente por si só não é óbice para proceder à contratação, desde que preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, supracitados. Conforme a matéria abordada, é, no entanto, peculiaridade a ser balizada pela municipalidade, pelo Poder Executivo, considerando o risco de eventual demanda judicial ou até mesmo avaliação pelos órgãos de controle. Sendo assim, o projeto de lei número 1984/2025 pode ser analisado, posto em discussão e votação pelo plenário, conforme disciplina o regimento interno da Câmara Municipal, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1985/2025. Peço para o assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um psicopedagogo e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, segundo solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, se faz necessária a contratação temporária para suprir as necessidades das escolas municipais. Destaca-se que o psicopedagogo irá atuar nas escolas e na formação e acompanhamento dos professores no atendimento de crianças que necessitam de atendimento especializado, crianças com diagnóstico médico. De outro modo, informamos que a referida contratação observará a classificação do processo seletivo simplificado que está sendo realizado pelo município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade da contratação temporária proposta neste projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1986/2025. Peço para o assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, 6 serventes e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, necessita-se desta contratação para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público para atender demandas após o término de contratos de processos seletivos anteriores. Os locais que necessitarão deste trabalho serão na Escola Estadual José Luquezzi, na qual funciona turmas de extensão da Escola Municipal Rainha dos Apóstolos, no Parque de Eventos, na Unidade Básica de Saúde, no CRAS e escolas municipais. Como todos os aprovados para o cargo de servente no concurso público realizado pelo município já terem sido chamados e a demanda ainda existir, o município realizou o processo seletivo, o qual terá a ordem obedecida para a contratação destes profissionais. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade das contratações temporárias propostas neste projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler.
Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1987 de 2025. Peço por assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cedência recíproca de servidora permuta com o município de Sobradinho e da outras providências. Justificativa. Segundo o requerimento, senhores vereadores, segundo o requerimento protocolado pela servidora Jocineia Becker, autorizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, se faz necessária a presente autorização legislativa para que o município possa firmar termo de cedência recíproca, permuta com o município de Sobradinho. Destaca-se que a referida cedência atende ao interesse público, eis que a professora cedida irá trabalhar na Secretaria de Educação de Sobradinho e, em troca, o município terá uma profissional com a mesma formação e carga horária em seu quadro, sem nenhum prejuízo ao município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrado o interesse público e a viabilidade da proposição, solicitamos a aprovação de vossas excelências ao presente projeto de lei. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler. Sendo assim, o projeto de lei número 1987 pode ser analisado, posto em discussão e votação pelo plenário, conforme a disciplina o regimento interno da Câmara Municipal, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1988, 2025. Peço para o assessor ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento de 2025, no valor de R$ 144.642,78. Justificativa. Senhores vereadores, a presente abertura de crédito suplementar tem por objetivo a aquisição de aproximadamente 1.260 toneladas de calcário, que beneficiará em torno de 84 produtores rurais, sendo o valor de R$ 144.642,78 repassados pelo Governo do Estado através da Consulta Popular de 2021 a 2022 e 2022 a 2023, e o valor de R$ 13.976,82 de contrapartida do município, já constantes no orçamento de 2025. Sendo assim, submeto à apreciação do Legislativo Municipal este projeto de lei, solicitando desde logo que seja analisado e votado o mais breve possível. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para o assessor ler. Os membros desta comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atendem aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para o assessor ler. Sendo assim, o projeto de lei número 1988 de 2025 pode ser analisado, posto em discussão e votação pelo plenário, conforme a disciplina o regimento interno da Câmara Municipal, pois atendem aos requisitos de constitucionalidade e legalidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos a 0. Período das explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos. Nada mais a discutir e apreciar, do por encerrada a sessão.